Bom dia, tudo bem, crianças? Boa tarde, boa noite para os meus aluninhos que estão fazendo a provinha à noite. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, pedir a Deus que Ele nos ilumine, nos guarde, nos proteja, abençoe a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, que o Senhor esteja sempre conosco, cuidando de nós, indo à frente dos nossos passos, para que nossa vida seja abençoada por Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a professora agora vai fazer a leitura e a explicação da prova de língua portuguesa. Coloque o nome de vocês aqui, a data de hoje, tá bom? Língua portuguesa editorial. Então, o editorial é o gênero textual que nós estudamos esse bimestre. Por isso, a professora colocou aqui a interpretação dele, tá? Como a imprensa jovem resiste à internet? Mônica S. Gouveia, diretora educacional. Para surpresa de muitos, os jornais infanto-juvenis não conhecem a crise vivida hoje pela imprensa em todo o mundo. E ainda, o que é mais inesperado, sua versão impressa, muitas vezes, é a preferida das crianças e jovens. De fato, a oferta de jornais e revistas para essa faixa etária vem aumentando nos últimos anos, mesmo com a concorrência dos portais online. Na França, por exemplo, existe hoje um total de 286 títulos para crianças e jovens, que reuniu 9,6 milhões de leitores em 2017. No Reino Unido e nos Estados Unidos, há publicações para o público infantil criadas há mais de 20 anos. Dentre eles, a Time for Kids, que possui nas escolas 1,5 milhão de leitores, alunos e 58 mil professores, e o jornal semanal First New, do Reino Unido, que registra a circulação média de 79 mil exemplares. No Brasil, o Joca, o primeiro e único jornal feito especialmente para o público infanto-juvenil, possui hoje 20 mil assinaturas feitas por escolas e pessoas físicas. Com apresentação sempre inovadora, as publicações trazem quadrinhos, questionários, piadas, mas também informações reais, por meio de um jornalismo autêntico e com linguagem adequada à faixa etária. Sabemos que tudo isso já está presente em sites para este público e de forma interativa. Então, por que o formato impresso ainda atrai? Há 3 aspectos que contribuem para isso na leitura do jornal. Em primeiro lugar, o acesso às mesmas notícias veiculadas para os adultos por meio de um portador semelhante ao lido por seus pais e responsáveis, traz a certeza às crianças e jovens de que algo que é do mundo está a seu alcance, proporcionando o sentimento de pertencer à sociedade e fazendo com que se sintam valorizados. Em segundo lugar, pode manuscar o periódico, folhear e dividi-lo em partes para facilitar a leitura, informar-se e discutir com colegas na escola ou em casa. São procedimentos que formam um leitor curioso e com repertório que reflete sobre os fatos e se prepara para atuar como cidadão engajado e protagonista. Por fim, o fato de ser impresso e, no caso do Joca, trazer as
fontes indicadas ao final das matérias dá ideia de confiabilidade ao jornal contra as fake news. É necessário formar o leitor para que saiba diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira, ensinando-o a buscar fontes verdadeiras e a se proteger de informações mentirosas, tendo sempre certeza sobre a origem das matérias. Não é possível controlar o que se lê nas redes sociais e na web, mas é viável incluir as crianças e os jovens no debate, compartilhando, discutindo e comparando notícias e fontes, para que se aprendam a buscar informações apenas em veículos com credibilidade e adquiram recursos para defender suas ideias com senso crítico. Nas escolas em que o Joca está e onde é usado de forma frequente e sistemática, os professores têm observado que os alunos se tornam mais críticos e argumentativos e mais inconformados com questões para as quais não apresenta solução, como, por exemplo, um buraco sem conserto em sua rua ou mesmo a corrupção. Esses alunos, em geral, se colocam diante dos fatos, não apenas para denunciar, mas para buscar uma solução. Para aquilo, assumem o papel de cidadãos, questionando-se: o que eu tenho a ver com isso? Como eu posso mudar essa realidade? Gouveia Mônica, como a imprensa jovem resiste à internet, disponível, esse aqui é o endereço onde vocês podem achar esse texto, tá? Então, a questão número 1 era a leitura. 2. Qual é o título do texto? Explique por que ele pode ser considerado provocador. O título do texto é Como a imprensa jovem resiste à internet? Por que esse título pode ser provocador? O título pode ser provocador porque é uma matéria ou um editorial escrito para crianças, o qual fala sobre a internet, assunto bem recorrente. Quem assina o texto? Quem escreveu esse texto? Quem que foi? Tá ali, ó, Mônica S. Gouveia. Qual é o posicionamento da autora sobre o assunto abordado no texto? O que ela fala sobre a imprensa jovem resiste à internet? Ela fala que apesar de existir muitos textos disponíveis na internet, ainda existem crianças e jovens, que gostam de ler jornal impresso, tá? Gostam de ficar ligadas, antenadas. E ela diz também que as crianças que leem, jornais tornam-se mais argumentativas, têm mais facilidade para se comunicar, enfim, tá? O ponto de vista da autora é construído com base em informações verídicas? Justifique. Sim, pois ela apresenta várias fontes, renomadas sobre o assunto. The New York Times, que mais aqui, ó, na França existe um jornal, os títulos reuniu, Time for Kids, First News, tá? No Brasil existe o Joca, então ela traz fontes fidedignas aí. 6. Cite 2 características do gênero textual editorial. Essa respostinha vocês vão encontrar lá na apostila, tá? É só procurar. 7. Fale sobre o gênero textual editorial. Lá também na apostila tem. O editorial é um texto que traz, é lá que vocês vão achar. 8. Quais são os países citados no editorial que possuem uma vasta publicação para o público infanto-juvenil? Então, está lá no texto, é só vocês olharem, são 3 países. Os países são, tá? 9.
Qual é o nome do único jornal infanto-juvenil existente no Brasil? O nome do jornal infanto-juvenil é Lalala. 10. Você já teve contato com uma publicação, revista, jornal, voltada para a sua idade? Justifique sua resposta. Então, nós temos a revista Meu Amiguinho, nós temos a revista... Como que é o nome da revista? Recreio, tá? Que é muito boa, geralmente vem com um brinquedinho, né? Para chamar a atenção da criança, tá? Então, se vocês tiveram, coloquem sim. Pois minha mãe, tem o costume de comprar jornal ou revistas para mim. Não, nunca tive, ainda não tive a oportunidade, mas tá? Escreva aqui um textinho para a prof. 11. Se colocar sim ou não, vou dar errado, porque tá aqui, ó, justifique sua resposta, tá bom? 11. Leia os verbos que estão no box e distribua-os na tabela, observando seus tempos verbais. Então, eu tenho tinham, tem, terão, conheciam, conhecem, conhecerão, assumir, assumiriam, assumem, assumirão, colocam, colocarão, colocaram, virá, vem, vinha. Eu tenho aqui o pretérito, que é o passado, o presente, tá? Que é o momento agora, né? E o futuro, que é algo que ainda vai acontecer. Por exemplo, conhecerão. Nós estudamos, ó, eu conhecerei, tu conhecerás, ele conhecerá. Nós conheceremos, eles conhecerão. Futuro, vai colocar aqui futuro, tá? Tinham, eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Passado, vai colocar aqui no pretérito. Tem, eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tens, eles têm. Presente, vamos colocar aqui. Entenderam? Cuidado, hein? Releia o texto a seguir e faça o que se pede. Sabemos que tudo isso já está presente em sites para esse público de forma interativa. Letra A. Esse trecho está escrito no presente, no passado ou no futuro? Esse texto está escrito no... Tá. Reescreva o trecho no passado. Sabemos que tudo isso está presente, tá? Sabíamos que tudo isso estava presente em sites, ok? Para esse público e de forma interativa. Então, essa é a avaliação de língua portuguesa. Caprichem, letra legível, coloquem ponto final ao terminar as frases, tá? Coloquem letra maiúscula no início da frase, tá bom? Boa sorte, qualquer dúvida é só ligar para a prof. Bons estudos. Tchau. Bom fim de semana. Beijo no coração.